Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o relevo litorâneo. Vamos tentar compreender um pouco mais do relevo litorâneo. E aí a gente vai acabar utilizando mais exemplos brasileiros aqui, já que nós moramos no Brasil, vamos tentar ver um pouco mais dos exemplos que nós temos aqui no Brasil. Eu anexei esse mesmo material a esses slides que nós trabalhamos anteriormente, né, sobre a constituição geológica da Terra, as macro-regiões, os tipos de rocha, tipos de relevo. Então, deixei tudo aqui no mesmo material para facilitar a vida de vocês. Eu vou só passar aqui rapidinho, já que eu não tenho muitas habilidades com informática, né? Então, vou ter que passar assim para chegar lá na parte que nos interessa. Mas tudo isso aqui a gente já viu, teoria de placas tectônicas, os movimentos, a gente viu também um pouquinho sobre a estrutura interna da Terra, as forças endógenas e exógenas. Nada disso aqui é novo para a gente, nós já temos aula de tudo isso lá no canal do YouTube, certo? Então, aqui no canal, no caso, né? Vocês estão assistindo essa aula pelo canal. Vimos também os três principais geógrafos que fizeram classificação do nosso relevo, importantíssima a contribuição deles para a geografia brasileira. E agora a gente vai, né, na parte que nos interessa hoje, que são essas outras formas de relevo. Opa, esse aqui a gente já trabalhou. Essas outras formas de relevo que é da morfologia litorânea, certo? E aí a gente vai pegar tudo aquilo que compreende o litoral. Bom, essa imagem aqui que eu coloquei para vocês é para vocês terem uma visão assim bem enxuta, bem simples de como é o relevo submarino. Óbvio que tem muito mais coisas dentro do relevo submarino, mas como vocês não são geógrafos nem oceanógrafos, vocês não precisam. Nós saímos dessa plataforma, dessa região seca, nós vamos chegar na região da praia. E aí, quando a gente vai entrando dentro do mar, a gente encontra a plataforma, o restante da plataforma continental que está submersa, tá certo? Então, nós temos, assim, uns 200 metros de plataforma continental cobertas por água, tá, pessoal? Nessa região da plataforma continental, por ela ser formada, na sua maioria, por rochas sedimentares, é muito fácil encontrar petróleo e gás natural. Então, não é à toa que no litoral brasileiro, na região de Santa Catarina e Espírito Santo, a gente tem a exploração de petróleo na plataforma continental dentro do mar, certo? Quando a gente sai dessa região, que eu vou chamar de plataforma continental, e que, digamos, é um pouco mais retinha, né, um pouco mais rasa, nós chegamos no talude. O talude é uma região já bem mais profunda, né, podendo alcançar aí 2.000 metros de profundidade, 3 metros, e ela compreende essa ruptura da plataforma continental, ok? Na região aqui do talude, nós vamos encontrar rochas vulcânicas, nós podemos encontrar também algumas ilhas, tá certo? Essas ilhas que elas são um pouco mais afastadas do continente. As ilhas próximas ao continente nós vamos chamar de ilhas continentais. As ilhas mais afastadas vamos chamar de ilhas oceânicas, certo? É mais ou menos isso. É uma região que ainda possui, que ainda consegue, né, penetrar um pouco mais a luz solar. Quanto mais profunda for essa região, mais difícil vai ser a penetração da luz solar. Então, aqui no talude, nós vamos encontrar um pouco de penetração da luz solar, essa parte mais de cima. A região da plataforma do talude é uma região que ainda vai possuir uma vasta gama de espécies de plantas marinhas, tá certo? Então, a gente vai encontrar corais, principalmente na plataforma continental, ok? E aí, quando a gente sai dessa região de talude, que a gente vai chegando nas regiões mais profundas, a gente encontra, né, as regiões que nós podemos chamar de regiões abissais, certo? E aí, pessoal, nessas regiões abissais, a gente vai encontrar as fossas,
As fossas abissais, elas ocorrem em rupturas de placa tectônica, pode ser tanto de um movimento convergente como de um movimento divergente. Isso aqui tudo a gente já viu nas primeiras aulas desse conteúdo de morfologia e geologia, certo? E aí as regiões de fossas são regiões muito profundas, muito escuras. A luz do sol já não consegue tirar essas regiões e o homem não consegue explorar bem essas regiões, né? Quanto mais profundo, maior a pressão sobre os objetos, sobre os corpos, então é muito complicado que um mergulhador consiga chegar em regiões tão profundas. Até mesmo máquinas, né, submarinos têm essa dificuldade, quanto mais um ser humano. As ilhas, elas são características dessas regiões de configuração de relevo submarino, porque a ilha, pessoal, é como se fosse a pontinha de um vulcão submarino, de uma montanha submarina, certo? E aí nós temos as ilhas e temos os atóis. O atol, a gente vai ver um pouquinho na imagem lá na frente, né? Ele pode ter uma configuração biológica, uma formação biológica, né? A partir de corais e essas coisas que ficam ali no entorno dessas ilhas, tá certo? A ilha em si ela é formada muito mais de uma questão vulcânica, tá certo? De um material vulcânico. Nós temos regiões de bacias oceânicas, né, onde também pode ser região de bacia oceânica, porque vai lembrar as bacias de umidade, só que dentro do oceano. Então, é um buraco que pode ser preenchido por sedimentos também. Assim como no continente nós temos uma configuração de relevos, planaltos, planícies, depressões dentro do oceano, nós também vamos encontrar a mesma coisa. E aí, pessoal, só que elas vão levar nomes um pouquinho diferentes. Por exemplo, se eu for falar de uma cadeia montanhosa dentro do oceano, eu vou chamar de dorsal oceânica, certo? Se eu for falar de uma bacia de sedimento do oceano, eu vou chamar de bacia oceânica. E aí, tudo isso aqui, né, toda essa parte rochosa dentro do oceano, eu posso chamar de crosta oceânica, porque vai configurar também uma coisa, assim como a gente tem na crosta terrestre, ok? Essas partes mais profundas, né, como a gente pode ver aqui, 8.000 metros, 10.000 metros, são as regiões que compreendem realmente a crosta, né? Abaixo daquilo ali você já chega no manto. Então, é a parte mais superficial da crosta que nós vamos encontrar dentro do oceano, né? A parte mais fina, quer dizer. Espero que tenha ficado compreendido. Vamos só fazer uma recapitulação. A gente tem a plataforma continental, que é um pouco rasa, onde a gente vai encontrar a maioria das espécies de plantas submarinas, os corais, etc. A gente vai encontrar o território, gás natural também. A gente tem o talude, que representa essa ruptura da plataforma continental, uma região um pouco mais profunda. A luz do sol penetra mais ou menos por ali. Nós encontramos também espécies de corais, plantas submarinas, etc. A gente tem as regiões de bacias oceânicas, que são regiões que é como se fosse a bacia sedimentar, só que dentro do oceano. Nós temos as ilhas, que são as pontinhas dos vulcões submarinos, as dorsais são cadeias montanhosas dentro do próprio oceano, e as fossas abissais são essas regiões extremamente profundas, de dificílimo acesso. Nós não sabemos exatamente o que é que tem lá dentro, tá certo? E elas são muito escuras porque a luz do sol não consegue penetrar até essa região, ok? Bom, a gente vai ver um pouquinho dessas formações ao longo do litoral, tá certo? Existem inúmeras formações, né, do planeta. Eu não vou conseguir trabalhar todas as com vocês, mas eu vou trazer pelo menos aquelas que ocorrem aqui no Brasil e algumas que ocorrem fora que são um pouco mais famosinhas, tá certo? Então, a gente tem aqui, primeiro exemplo, a restinga. A restinga ela é uma barreira de areia. E aí, em cima dessa barreira de areia, pode-se criar vegetação restinga, tá certo? Ela lembra muito aqueles matinhos que vai em cima de duna, tá certo? Aqui no Brasil nós temos muita vegetação restinga, mas a restinga dentro da configuração litorânea é uma barreira de areia, certo? E essa barreira de areia, ela se solidifica, ela forma uma rocha sedimentar, né? Então, essa areia vai grudando uma areiazinha na outra para formar essa rocha, né? E aí, toda a dinâmica de movimento da água, do oceano, os ventos, a própria maresia, tudo isso aí vai influenciar na formação dessas rochas sedimentares que são bem frágeis, bem fáceis de quebrar, certo? Bem fáceis de modificar. A falésia, ela segue um princípio muito parecido, né? Porque a falésia também é uma modificação de sedimentos encontrados no litoral, tá certo? Só que elas são sedimentos específicos. As falésias, elas geralmente têm essa cor avermelhada porque tem a composição de ferro dentro dessa rocha, né? E aí ela acaba sofrendo uma oxidação por influência, né, da salinidade daquela região, e elas ficam avermelhadas, laranjinhas, né?
acho que a região mais próxima de vocês, onde vocês podem encontrar esse tipo de coisa, é na Praia do Morro Branco, em Beberibe, que é, né, um dos maiores conjuntos de falésias e tal, muito famoso, mundialmente famoso, inclusive, tá certo? As falésias do Morro Branco. E aí, pessoal, é uma estrutura que geologicamente ela não é tão antiga, ela vai ser formada no Cenozoico, é uma estrutura super frágil, ela pode se romper, né, se quebrar, com qualquer coisa, porque a região é uma rocha porosa, então ela não sabe muita água, dentro dela tem muita água, e não é apropriado fazer construções nessas regiões, embora, né, quem já tenha ido, por exemplo, ao Morro Branco, ou tenha ido à Canoa Quebrada, onde também tem uma grande configuração de falésias, possa encontrar várias construções em cima delas. Essas construções elas foram feitas antes dessas regiões serem tombadas como patrimônios naturais, né? E aí, atualmente é proibida a construção nessas regiões, mas antes de ter sido legalizadas essas leis ambientais que são muito importantes para proteger o litoral, muitas pessoas acabaram construindo casas nessas regiões aí, né? Algumas casas acabam sendo interditadas porque elas ficam com a estrutura ameaçada, logo fica uma burrice muito grande, construir em cima de uma rocha super frágil, né, uma falésia. Mas tem muita gente que constrói porque, né, falésia é bonita, em frente à praia, né, não pensa nas coisas. É uma burrice muito grande, inclusive. A gente tem as barras, aqui em Cascavel, né, onde eu moro, existe a Barra Nova e a Barra Velha. Por que eles levam esse nome de barra? Porque a barra é uma praia que possui, né, um canal, um rio, uma lagoa que vai ter uma desembocadura perto do mar, certo? Vai ter uma espécie de foz, tá certo? E aí todo rio, todo canal, toda lagoa lá do Grande que jogue água doce para dentro do mar, né, por essa desembocadura, eu posso chamar essa região, essa praia que tem esse tipo de coisa de barra, tá certo? Então todo isso aqui, ó, isso aqui é uma barra, tá? Pessoal, é uma praia, você aqui vai de uma foz, então você pode tomar banho com água doce por aqui, né? A água que ela não é tão doce, ela vai ter aqui água do mar. Em épocas no momento que a maré está enchendo, a maré empurra muita água salgada para dentro do rio, né? Então acaba misturando ali as águas, certo? Aqui no Ceará encontramos muito desse tipo de praia, né? No litoral leste, inclusive, nós encontramos bastante essa configuração de barro, né? Onde temos um rio exorreico, que deságua dentro do oceano, totalmente ali no oceano. E aí, por chamar tudo isso de barra, tá certo, pessoal? É só lembrar. Barra é uma praia que tem um rio que deságua nessa praia, ok? Um rio, um canal, uma lagoa grande. As baías, sacos e golfos, eles têm o mesmo princípio, tá, pessoal? Só que vai mudar o tamanho. Por exemplo, os sacos, eles são menores que as baías. As baías são de tamanho intermediário e os golfos são de quilométricos, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, esse mapa, que é o mapa do México. A gente tem aqui o México, um pouco dos Estados Unidos, né? Pode vir a Califórnia e tal, também fosse uma Bahia, ok? E a gente tem aqui Guatemala embaixo, do país, tá certo, pessoal? Então, assim, o Golfo ele tem essa feição fechada, como se eu quisesse represar uma grande porção dessa água do mar, tá certo? Então, ele tem uma configuração, não vou dizer arredondada, porque ela não tem um jeito meio redondo, né? Mas ela é fechada, tá certo? E aí, dentro do Golfo, eu posso encontrar, né, sacos e baías, tá, pessoal? Eu posso dizer que é uma baía, eu posso dizer que isso aqui é Bahia, né? A gente pode observar que tem, né, pequenos sacos e baías dentro desse grande Golfo. Então, a gente assume esse formato assim, as baías, existem também intermediários, né? E tem umas barreirinhas, podem ser formadas barreirinhas de areias, né? Que é a própria água vai trazendo isso aí. Professor, ao longo do tempo, essa configuração ela pode ficar retinha, né? Pode, porque o litoral ele é muito dinâmico, tá? Com exceção, não sei se vocês perceberam essa imagem do Rio de Janeiro, né? E aí, com exceção dessas rochas grandes em Silvéries aqui, que são graníticos, né? Que são rochas intrusivas, para quebrá-las é muito mais difícil. Mas essa parte aqui de planície, que é basicamente areia, ela pode ser movimentada, modificada de diversas formas, tanto pela própria ação da água como pela ação do vento. Atualmente, seria um pouco mais difícil modificar essa região, porque nós já temos uma vegetação, nós já temos também uma questão de construção, né? Mas a água ela consegue mexer em muitos lugares ainda, tá, pessoal? Então, é mais ou menos isso. Sacos são aqui baías, baías são de tamanhos intermediários, a gente pode observar, né, numa imagem aérea, duas regiões de baía, os golfos já são de tamanhos continentais, né, são quilômetros e quilômetros, já são muito grandes. E sempre lembrar que todas elas têm essa intenção de fechar, né? É uma feição fechada. As enseadas, elas têm um formato mais de arco,
certo? É só ligar o marco mesmo. Essa enseada aqui já está quase toda fechada, né? Temos uma restinga crescendo, tá certo? E aí, quando essas restingas elas crescem, elas podem acabar fechando toda a enseada, formando assim um saco, tá certo? Mas enquanto elas não chegam, praticamente essa enseada já quase assim, ela tem enseadas muito pequenininhas. Mas provavelmente alguns mil anos atrás, né? Não sei, a região aqui ela não existia, essa parte que eu faço maluco assim, né? Então aí ela era mais aberta, tinha um formato mais de arco. E aí, uma enseada tem essa característica, né? Ela é um arco pequeno e aberto, tá? A pessoa quando começa a fechar, deu uma formação de restinga, aí eu posso futuramente ter um saco ao invés de enseada, ok? Penínsulas, pontas e cabos. É basicamente a mesma coisa, como acontece com sacos, baías e golfos. O que vai mudar mesmo é o tamanho delas, né? Então, as pontas, elas são pequenininhas, os cabos são intermediários e as penínsulas são grandes, né? As penínsulas, elas vão ter um tamanho mais continental, digamos assim, né? É só vocês lembrarem, por exemplo, da Península Ibérica, tá certo? E aqui, essa imagem que eu pra vocês é do Cabo da Boa Esperança, tá? Aqui é um cabo, ó, e fica nessa imagem, cabo, certo? É como se fosse uma ilha que tá com um pedacinho dela ligado no continente. Eu gosto muito de usar essa alegoria, né? Na verdade, a península é como se ela fosse uma ilha, só que ela tem um pedacinho dela que tá ligado no continente ainda. Eu sempre tento usar esse exemplo para ver se as pessoas conseguem entender a diferença, né? Bom, os recifes. Os recifes são estruturas que podem ser biológicas ou geológicas que ocorrem na praia. Então, é isso aqui, pessoal. Essas pedras aqui, ó, que elas podem ser formadas por corais, tá certo? Ou podem ser formadas por pedras mesmo sedimentares, que estão ali, né, há muitos e muitos anos sofrendo a ação da água, tá certo? Então, os recifes, elas são essas barreiras, ok? Barreiras formadas nas praias. E aí, essas barreiras, elas acabam represando um tipo de água do mar. Então, a gente vai ter uma água mais paradinha, né? E tudo mais. Ela é muito legal para banho. No caso de Recife, Pernambuco, não é tão interessante, porque é uma área que possui muitos tubarões. Então, acaba nessa região dessas barreiras possuem alguns tubarões. Não é interessante tomar banho nessas regiões, dessas praias de Recife, Pernambuco. Mas existem regiões que não tem tubarões, que vão ter uma configuração parecida assim. Então, dá muito certo tomar banho, tá, pessoal? Mas aí, se acaso você olhar Pernambuco, né, Recife, não é melhor você se banhar na praia, ok? Mas lá também tem essa barreira bonitinha, né, formada por rochas, por corais, é bem interessante. Bom, o fiord é uma coisa que nós não temos aqui no Brasil, tá? Essa imagem aqui é um fiord que tem na Noruega. O que é um fiord? O fiord, primeiramente, ele é essa estrutura geológica, né, regiões frias, né? Então ele vai ter uma ação de água muito intensa, uma ação mais glacial, né? Uma água gelada e tudo mais, uma neve. E aí elas compreendem essas regiões de canais que vão desaguar no mar, certo? E aí esses canais, eles são acompanhados por esses paredões rochosos muito frios, né? Que você analisa no topo. Então, é uma configuração de lugares frios, né? De regiões mais a partir do globo, mais do Brasil. São populares, super conhecidas, né? Podem ser dunas móveis, dunas fixas. As dunas são conjuntos, né? De uma porção de areia, que pode ser uma areia derivada do quartzo, desses grãos esses grãos que são formados mais de cristais branquinhos, clarinhos, né? Então a gente vai encontrar muito mais quartzo na formação da duna, certo? E aí, pessoal, quando é que eu tenho uma duna fixa? Quando ela possui uma vegetação que consiga segurar essa areia, primeiramente, né? Que essa areia ela não se mova de lugar pela ação da água. A duna móvel é quando essa areia já consegue se deslocar por determinadas regiões da proximidade daquele litoral, né? Então, na região onde vocês moram não existe, né? Esse tipo de construção, vocês não moram em região litorânea, mas quem costuma ir às praias aqui de Cascavel e tudo mais, já deve ter encontrado dunas, tá certo? E aí, pessoal, as dunas, elas são grandes, elas são de águas muito grandes, tá certo? Então, é muito fácil cavar poços nessas regiões, sempre vai ter água. Arquipélago. Resumindo, arquipélago é um grupo de ilhas, certo? Eu tenho 2, 3, 4 ilhas, umas próximas das outras, eu vou chamar isso aí de arquipélago, ok? E aí elas podem ter diversas origens rochosas, né? Pode ter uma rocha uma rocha vulcânica, certo? Uma rocha até mesmo metamórfica. O atol é muito interessante, porque o atol ele tem uma origem
biológica, né? Então, ele é formado por corais e tudo mais. E eles são muito fáceis também de sumir dentro do oceano, dependendo, né, da questão do volume da água, das marés, eles podem simplesmente desaparecer, né? Então, vocês podem observar aqui por essa imagem que existe, né, uma quantidade aqui de terra que está submersa, mas que há algum tempo atrás poderia estar parada ali, né, sem a água cobrindo. Só que aí, como são institutos frágeis, né, elas resistem por pouco tempo na natureza, elas acabam, né, sendo submersas e sumindo. Mas é muito comum encontrar atol no Pacífico, né? É como se aqui no meio tivesse existido a ponta de uma ilha, né? Só que aí acabou sumindo. Mas na verdade, porque a estrutura toda aqui, ela é formada por seres, né? Por corais, essa estrutura biológica. E aqui a gente tem um resumão, tá certo? Aqui vai ter alguns tipos de relevos que eu mostrei para vocês. Vamos tentar aqui falar bem rapidamente de cada um, né? Não vou me aprofundar muito, vocês podem depois parar o vídeo nessa imagem, olhar bem direitinho a coisa, tá, pessoal? Bom, nós temos planaltos, todo mundo sabe o que é. É quando você tem uma região onde predomina a erosão ao invés da sedimentação. As planícies já predominam as sedimentações, né? Planícies são áreas baixas, são áreas retilíneas. Aqui nós temos as dunas, né? Esse vinho já é bonitinho, olha aqui. Chadas são planícies que possuem um topo aplanado. Nós já vimos, olha aqui, ó, golfo. Essa foto que nós estamos vendo nessa imagem, né? Vamos estudar isso aqui um pouco melhor na parte de hidrografia, tá, pessoal? Mas é uma foz em formato de reta, tá? Porque quando tem vários canais dentro de uma mesma foz. Temos o estreito, que é uma região onde vai passar a água de mar para outro mar, digamos assim. As lagunas, elas se formam também quando tem o fechamento de uma enseada, tá certo? Então, quando a enseada ela acaba sendo fechada por uma barra ou por uma restinga, ela acaba se formando, né, uma grande laguna, certo? Ponta, ó, aquela península pequenininha, digamos assim. E aqui em Cascais também algumas vegetações, né? Interessante essa imagem. A gente tem aqui a Ola, que geralmente é essas lagoas, no caso aqui o lago, né? O lago ele é alimentado por uma afluente, algo assim do tipo, né? A gente tem aqui o Rio Dias, arquipélago, a Valésias, a arquitetura sedimentar, né? Geralmente um aretozinho. Os pântanos que eu não comentei com vocês, porque não existe muito pântano aqui no Brasil. Nós temos a região do Pantanal e tudo mais, só que o nosso Pantanal, ele é muito diferente dos pântanos que nós vamos encontrar em outras regiões. Quando a gente for estudar biomas, nós vamos entender bem direitinho, né, a importância do Pantanal, porque o Pantanal é um patrimônio natural da humanidade, isso é tão importante, certo? Enfim, pessoal, essa aqui é muito legal, porque ela traz várias considerações, né, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, como é verso o relevo litorâneo, né? A morfologia litorânea, certo? Olha aqui o fiord, como disse você no canal, como é que o cara deu shows, que até o mar, certo? Então, pessoal, é isso aqui, tá? Para mais dúvidas, vocês podem conversar comigo no Instagram, no WhatsApp, deixar comentário no vídeo. Não se esqueçam, né, de compartilhar com os outros colegas que não estão conseguindo acompanhar as aulas pelos vídeos. Dê essa ajuda a eles também, né? Não deixem de ler o livro didático também, que é um material importantíssimo aí que você em casa. E aí eu vou disponibilizar, galerinha, no grupo de vocês, esse material aqui, esse slide, que tem todas as aulas que nós já trabalhamos, tá? Então é isso. Forte abraço a todos e a gente se vê por aí.